Estamos falando da questão dos três poderes, agora eu falo do executivo, tá, Couto? Que é o seguinte, a questão da dosimetria. O PL da dosimetria foi aprovado na Câmara, PL da dosimetria que pretende reduzir a pena de Bolsonaro e os outros acusados pela trama golpista. Está no Senado. O recado dado ao presidente Lula é que isso vai passar. O Lula, inclusive, esteve reunido com senadores, inclusive senadores do PT, Jacques Wagner, com aliados como Renan Calheiros, e falaram para ele, vai passar. O PL está na mão de Esperidião Amin, que vai ser o relator, que faz oposição ao governo. Bom, e aí, o que a gente tem de apuração, reportagem do Lucas Borges, publicada agora pela manhã, de que o Lula realmente pretende vetar alguns trechos que reduzam pena de Bolsonaro. Vamos lá, professor Cláudio Couto. Lula deve fazer isso, né? Ele precisa fazer isso na sua análise? E qual vai ser a repercussão disso nesse enfrentamento dos poderes? Olha, acho que ele também não tem como fazer de outra maneira, né? Seria uma traição à sua própria trajetória política, seria uma traição àquilo que o seu governo e o seu partido defendem, né? Inclusive toda a posição que ele, seu governo, seu partido tiveram durante todo esse processo de investigação do golpe de Estado, antes mesmo disso, né? De resistência aos ataques autoritários do bolsonarismo à democracia brasileira, à estrutura institucional. Não vetar uma coisa vergonhosa como essa lei da anistia atenuada, da anistia mitigada, eu digo que não é a pizza família da anistia ampla, geral e restrita, né, que Sóstenes Cavalcante, o PL defendiam, mas é a pizza brotinho do golpe. Né? É uma versão um pouco menor do mesmo tipo de comida. Né? É a pizza brotinho do golpe. Né? Então, para não aceitar esse tipo de coisa, o presidente tem mais é que vetar mesmo. Né? Além do que, me parece algo, gostaria até depois de ouvir o que o professor Mairovitch tem a dizer a esse respeito, algo completamente absurdo, que a gente tem uma situação na qual, veja, nós temos uma lei que tem destinatário certo, mas não se apresenta como uma lei de anistia. Ela se apresenta como uma lei de mudança da legislação penal. Ué, mas que raio de lei de legislação penal, que a rigor é geral, tem destinatário certo? Me parece isso aí uma violação constitucional absurda, absolutamente clara. Né? Então, acho que o presidente tem mais a que vetar, seja pelo interesse público, seja pela violação da Constituição, inclusive porque a própria Corte já sinalizou várias vezes, a Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, que anistia, e é isso aí, é uma anistia disfarçada, de quem cometeu crime contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito, isso não é passível de ser feito. Né? Não se pode anistiar golpista. Não se pode anistiar quem tentou matar a democracia. Então, acho que o presidente tem mais a que vetar mesmo. Paciência se o Congresso reclamar, até porque, né? O que é mais uma flecha para São Sebastião? O governo já tem tido tantos conflitos com o Congresso que não é mais esse que vai mudar muito as coisas. Que é mais uma flecha para São Sebastião, muito bom. Professor Mairovitch, essa questão da dosimetria, né, que certamente vai passar no Senado, a gente já falou aqui a respeito disso e eu já trouxe a sua opinião. Acha que Lula tem que realmente fazer esse veto? E se não fizer, o que pode vir a acontecer? Bom, a primeira coisa, o Lula tem que ser preparado para não se assustar, porque ele vai estar na frente dele, ele vai ter um monstrengo legislativo. O que foi feito é algo monstruoso. Não dá, não dá. E a lei penal tem por objetivo dar exemplo. Que exemplo uma lei vai dar quando crimes gravíssimos, como golpe, atentado ao Estado de Direito, gravíssimos, e que tem objetivos jurídicos diversos. Então, um atinge o quê? Um atinge o governo, quer se dar um golpe de mão, um golpe de Estado para se apropriar do Estado e do governo. E o outro atinge o quê? A Constituição. Diferentes que foram violados. Isso era uma enorme. E veja como fica a tela, menos de ação, menos 3 fechar. Há uma conexão, assim, a gente está com problema com conexão. A reincidência. Depois,
dentro do Josias, professor Cláudio, que sabem bem, para agradar. Esse é um peleguismo sindical por alguém, um do sindicato, e alguém durante uma investigação onde ele é meio. Eu tô com pena de interromper o professor Mairovich, porque eu vejo que ele está super empolgado para falar. A gente vai pegando as palavras, vai juntando essa situação que a gente fica quando tem oscilação de internet numa transmissão ao vivo aqui no nosso All News. Mas deu para... Agora eu acho que voltou. Eu tô vendo ele tomar o cafezinho e tá fluindo, ó. Vamos lá, professor Mairovich, tenta resumir. Eu estava ouvindo as suas palavras, você falando que parece uma coisa sindicalista, que é um absurdo, que é uma coisa monstruosa. Tenta concluir para a gente, porque estava oscilando muito aqui a sua fala. Sim, veja, além desse monstrengo, veja, o Paulinho da Força que está pendurado, então ele precisa agradar o bolsonarismo também, porque ele está pendurado em investigação cujo relator é um Mendonça. Então, o que ele está fazendo? Ele fez o jogo do agrado, de disfarçar, porque o processo legislativo começa com uma anistia. Ele é para a anistia. Então, ele faz um substitutivo para agradar e ele tem a cara dura de mudar institutos penais. É um negócio difícil de explicar aqui, mas ele quer entender que duas condutas completamente diferentes, com objetividades diferentes, sejam transformadas numa conduta única. Isso se chama crime formal. E aí ele aplica a pena de um só dos crimes. E além disso, ele dá um sexto de pena para progressão. Presume trabalho quem está em prisão domiciliar, para abater a cada 3 dias uma remissão por uma de pena. Ou seja, ele faz como o professor Cláudio bem lembrou, ele faz um monstrengo para pessoas certas, para pessoas determinadas. E ele comete o absurdo de escrever, está lá escrito, que ele está fazendo tudo isso para pacificar. Pergunta-se com essa redução vai haver conformismo do Bolsonaro? Evidentemente que não. Ele vai continuar, e até todos já disseram que a busca é anistia ampla, geral e restrita. Ele não está pacificando coisa alguma. Ele está tentando, por uma maneira sabuja e por uma maneira que a gente conhece do mundo do peleguismo, o que dá uma enrolada para tudo acabar, como bem disse o professor Cláudio, numa pizza brotinho.